Pois é, ela quer mais amor. Bom dia, Brasil. Tomaram um susto, não é isso? Primeiro que o programa começou 1 hora depois, às 9. Acabou o horário de verão em Portugal. Segundo que música, disparado um pedacinho, depois Chico Buarque Cotidiano, depois Mariana Nolasco, quem é ela? Calma, eu explico. A gente estava preparando aqui como é que chama? Os equipamentos para a gente começar. Bom dia, Camilo Júnior. Bom dia, Marlúcio. Bom dia, Brasil. E boa tarde, Portugal. Portugal. Direto de Fortaleza, bom dia, boa tarde, esse aí não sei mais. Gleiciane Fernandes. Olá. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. E um bom dia para Fortaleza, né? Um abração aí a Fortaleza. E para vocês que nos acompanham, bom dia, estúdio Tereza Moura. Bom dia Brasil, bom dia Portugal, boa tarde Portugal, que já passa do meio-dia. Exato, uma tarde de sol hoje, apesar do frio. Mas está uma delícia. E por que abrimos o programa com o Cotidiano Chico Buarque, música, canção de 71, dizendo ela faz tudo sempre igual, sendo explorada, enfim, uma tragédia. E logo depois Mariana Nolasco, quem é ela? Duas canções que falam sobre o papel da mulher na sociedade. Esse é o tema do Sou Brasil de hoje, com a convidada Tereza Moura. Então, no primeiro bloco, vamos falar sobre o trabalho que ela faz no campo educacional, do coaching, gestão do tempo, produtividade, o que mais que você faz para essa mulherada ter mais autocuidado? Também temos autocuidado. Autocuidado, então. Vamos falar no primeiro bloco sobre isso. Precisam caminhar juntas. Exato. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre o Me Time Connection, um evento que vai ser no dia 30 de novembro, em Portugal. Que absurdo, Camilo, só para as mulheres. Não é mesmo? Vou botar um vestido verde-rosa e vou lá. Olha, coitadinhos, é como se o mundo não fosse dos homens, Coisa né? mais preconceituosa. Não dá voz que ela é feminista. Não provoque, é cor de rosa choque. Bom, então no segundo bloco vamos falar do Me Time, que é um evento voltado para as mulheres, um baita evento, muito bem pensado. E no terceiro bloco, cadê o livro? Mostra pro livro pra gente. A participação da Tereza Moura no Performance de Elite. Tem um capítulo que fala de produtividade, gestão do tempo para alta performance. E a questão do controle mental, enfim. Então, promete um grande programa. É isso? Então, para começar, Camilo, vamos ouvir a doutora Tereza Moura explicando o que você faz no dia a dia, nesse trabalho educação, coaching, um olhar exclusivamente para as mulheres, ou quase exclusivo para as mulheres. Que trabalho é esse? Diga lá, bem pertinho do microfone. Então, vamos pensando assim no coaching, né? Tudo na minha vida começou com o coaching. O movimento que hoje existe começou no coaching. É um trabalho maravilhoso que a gente faz com autoconhecimento, que vai levar você, de fato, a sair do estado que você está para buscar esse estado desejado na vida, né? Porque a gente não vai para lugar nenhum, porque a gente não sabe onde a gente quer chegar, como diz o Sêneca, né? Sim. Sêneca diz isso. E a partir do coaching eu me descobri sendo mentora de produtividade, porque eu sempre fui uma pessoa muito voltada para a organização, fui secretária executiva há muitos anos, e eu sempre gostei muito dessa coisa de organizar, mas de cuidar do tempo, cuidar da única coisa que nós temos, né? E que não temos se a gente não fizer uma boa gestão. Porque não é fácil você gerir o tempo e controlar o seu tempo. O que não falta são convites para você dispersar, né? E aí, com a mentoria de produtividade, eu tenho um método chamado Método MOVE, Método para uma Vida Extraordinária. Esse método, eu não vou me delongar mais aqui para falar muito do método, porque hoje o foco é mais mesmo o trabalho das mulheres. E o que acontece nas minhas mentorias? A maioria, eu só tive um aluno homem até hoje, e todas as mulheres que vinham, elas tinham uma preocupação muito grande com o tempo para mim. Eu quero ter um tempo para mim. Como é que eu faço para ter esse tempo para mim? Né? E daí surgiram as ideias em termos do feminino, porque até então, produtividade é para todo mundo, produtividade é para as empresas, produtividade sim. É para o homem, é para a mulher, é para tudo. Se a gente não tiver produtividade na vida, a gente não consegue, ainda mais hoje. Vai ser cobrada e se autocobrar pelo não receber. Mas deixa eu só detalhar a sua apresentação. Não é anúncio da Marisa, mas de mulher para mulher. Gleiciane, lê pra gente quem é a nossa convidada. A nossa convidada de hoje
Ela foi bancária, mas segue você. A nossa convidada desse Olha que episódio... voz linda, vai lá. Uau! Foi bancária, secretária, vendeu bijuterias, requeijão caseiro, que delícia! Mousse de chocolate, foi secretária executiva da Fundação Real Grandeza, é isso mesmo? Lá do Rio de Janeiro. Boa, no Rio de Janeiro, por quase 10 anos. Um pouco antes de vir para Portugal, começou a atuar como coach pessoal. Tereza Moura é formada em gestão de processos, com pós-graduação em pedagogia empresarial, com MBA em coaching. Pronto, está apresentada. E agora vamos seguir viagem. Quer fazer uma pergunta, Gabriel? Vamos lá. Então, eu acho que é um questionamento um tanto incômodo, mas eu acho que é necessário. Não provoque, é cor de rosa-choque, é cor de Rita Lee. E eu acho que é necessário, porque o Brasil, nesses últimos meses, viveu essa coisa aí do coaching, e isso acabou, para muitas pessoas, tendo uma interpretação muito negativa, muito oportunista, né? Então, eu acho que é interessante quando a gente tem uma coach de verdade, que trabalha pela educação, Exato. de tentar desmistificar um pouco isso, porque para as pessoas entenderem que aqueles que se intitulam coachings, mas são absolutamente oportunistas, não são coaches de verdade, não é isso? Então, eu acho que é importante para o nosso ouvinte entender mesmo o trabalho do coach, né, do treinador. Exato. Você vê pelo livro e pela fala dela que ali é um trabalho de desenvolvimento da pessoa. Sim. Para além das marcas e dos contratos de trabalho, que é diferente daquela coisa oportunista de resultados imediatos. Diga lá, Tereza Moura. Bora lá, então. Mais pertinho do microfone, o ouvinte quer te ouvir. Coaching, né, é um processo. De onde veio essa palavra, né? O coach, era o cocheiro, né? O cocheiro, antigamente, o que ele fazia? Ele pegava as pessoas, levava de um lugar para outro. Ele conduzia, certo? Daí veio a palavra coaching, claro, americano, tudo vem lá, né? De lá, a gente sabe que as coisas... Porque tem muitos estudiosos dentro do campo da psicologia. Então, o coaching, para você saber, ele é fundamentado na psicologia positiva, na psicologia cognitiva e na psicologia comportamental. Se a pessoa entra para a escola do coaching, vamos dizer assim, para dizer que vai ganhar dinheiro com isso, porque virou uma moda, né, um modismo, um boom, ele não vai ser bem sucedido. Ele não vai ganhar o dinheiro que ele quer ganhar. Por quê? Ele não está seguindo exatamente o coração dele na condução de alguém que não sabe para onde vai e precisa de alguém estar junto dela, com metodologia, com ferramentas, com conhecimento. E uma coisa que eu gosto muito de falar do coach, o profissional do coach, ele não acha nada, ele não diz para você o que você tem que fazer, não, ele leva você a tirar de dentro de você as respostas que já estão em você. Esse é o papel do verdadeiro coach. Agora, se a pessoa que quer ser coach só pelo modismo, ele não vai conseguir fazer isso, porque isso precisa ter talento para fazer isso, e muito estudo. Vai ser maçante e marçal. E também tem a questão das perguntas, que às vezes não queremos fazer ou não sabemos fazer. E aí o profissional vai ajudar até a identificar esse tipo de questionamento. Ou às vezes a gente tem medo da resposta que virá, né? Não quer enfrentar. Exato. Eu fiz alguns anos de terapia, acho que todo mundo deveria fazer, né? Recomendo. Inclui fora dela, não, brincadeira. Não, porque eu acho que a coisa mais difícil, não sei se a Tereza vai concordar comigo, é a gente enfrentar a gente mesmo, não é? Sim. Eu acho que, pelo que eu entendo, é isso que o coaching tenta provocar, né? Um olhar para dentro e enfrente seus bichos aí, né? Na verdade, o coaching é um processo, e você vai para esse processo se você quiser. Você não vai para um processo de coaching porque você está com um drama, com um problema. Por quê? O coaching, ele foca na solução. Ele olha para o problema e foca na solução. Ele não olha para trás, para os seus traumas do passado, apesar de até, se isso acontecer, ele te encaminha. Olha, isso não é comigo, isso é com outro profissional. Entende? Então, para você passar por um processo de coaching,
Você primeiro precisa querer falar, minha vida não está dando, eu quero mudar isso, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de alguém que me conduza com essas perguntas que o Newton falou aqui. Perguntas poderosas, perguntas que vão te tirar dessa zona de conforto e fazer com que você perceba, uau, existe algo que eu posso fazer que vai fazer toda a diferença. Agora, quando vai para o campo empresarial, talvez entre num certo paradoxo, porque no fundo a empresa quer produtividade a qualquer preço. Uhum. O seu trabalho passa por valorização da pessoa e a pessoa se cuidar e se respeitar. E quantas vezes o assédio moral, a pressa, a falta de condições de trabalho, de repente, para a mulher, então, filho pequeno, várias coisas para fazer, se chegou atrasada, e por mais que ela fique até tarde, vários dias, o atrasado de uma manhã já tem um olhar diferente dos chefes, não tem isso? Sim, então, porque mulheres têm várias demandas e várias jornadas de trabalho, né? Exato. E aí, na verdade, você, com esse olhar empresarial, porque no fundo, por mais que a empresa invista no coaching, no processo, ela não vai abrir mão do resultado, não é? Eu acho que a grande diferença é essa, avançar para a vida além da marca, ou seja, entregue tudo que te cobre, mas também não se entregue, né? Não se deixe... É isso ou eu falei bobagem? É isso, exatamente, é isso. E o que acontece, né? Como a gente tem uma cobrança muito grande por resultados, as empresas querem resultados. Isso é óbvio, né? A gente precisa, porque um negócio precisa ter resultados, senão ele deixa de ser um negócio. Mas a nossa vida também é o nosso negócio. Exato. Então a gente precisa também olhar para os nossos resultados, não só o da empresa. A gente não pode buscar resultado a qualquer custo, Exato. Né? E o capitalismo, ele é selvagem, né? Ele é o que você falou, a empresa precisa ter resultado e tal. No Brasil, na semana passada, numa revista, num periódico lá que eu nem gosto muito, mas trouxe uma investigação que foi aberta pelo CAD. Não sei se vocês sabem disso, porque isso ninguém noticiou, ou quase ninguém, contra 33 multinacionais que formaram um cartel na contratação de pessoas. Então elas trocavam informações sobre salários para estabelecer um teto ali, e isso evidentemente que inibe a livre concorrência, né? Mas daí são empresas que se socorrem desses treinamentos para... Sim. Assim, eu acho que é importante assim, o funcionário ele aproveitar ao máximo, né? Porque como o tempo a gente não recupera, o ensinamento aprendido também nunca mais vai se perder daquele funcionário. Ele aproveita que a empresa está patrocinando e vai usar em outro lugar. Sim. E a importância de perceber também, né, que o corpo, a nossa ferramenta de trabalho, né? O corpo, a nossa principal ferramenta, é assim, não tem direito a ensaio, né? A gente está vivendo e tem que cuidar dele, porque não existe duas vidas, né? Então a gente tem que viver e cuidar tem uma próxima, dessa nossa ferramenta. E com certeza essas para quem acredita, tem uma próxima, mas em princípio, né? O concreto, a gente só sabe que tem uma. Você só não vai falar que ninguém voltou aqui para contar, né? Porque os diários já voltaram. Mas aí, se você olhar de repente nessas multinacionais, missão, visão, valores, todos vão falar muito bem dos homens, das mulheres, dos humanos, da sustentabilidade, mas um cartel, um lobby para combinar preço, para prejudicar o trabalhador, que é o missionário, isso é no mínimo desonesto, para não falar outras coisas. Olha, tio Marx tá aí, né? Vivo em folha. Tereza, a gente tá só falando, vamos deixar a Tereza falar. Então, concorda com a gente ou falamos bobagem? Sim, concordo, claro, né? E a gente precisa também perceber com essa questão das empresas, né? Não vamos polemizar aqui, mas vamos voltar para o nosso tema, senão a gente pode se perder aqui, né, nos assuntos. Sim. E pensar que a empresa, ela precisa investir capital, mas ela precisa investir capital humano. Sim. Porque são as pessoas que fazem as empresas, não é? Então, eu até comentei uma vez, foi na outra entrevista que eu disse, a empresa tem missão, visão, valores, papéis, cobra isso da pessoa. E tu, cidadão, tu tens o teu valor, os teus valores, a missão da tua vida, você sabe onde você quer chegar, você tem visão, né? E você sabe quais são os seus papéis? E é aí que quando a gente se perde nisso tudo, a gente se perde de nós. Daí eu vou voltar a brasa aqui para as mulheres, né?
Você disse É justo. antes. Posso? Pode? Posso. Sempre. Então, essa mulher, ela olha para ela nem sabe, né, que ela tem tantos papéis. Quando eu faço um processo de mentoria e a gente faz uma das etapas do método MOVE, é o autoconhecimento, e aí a gente trabalha meus papéis, meus valores. Caramba, eu tenho meus valores, todo mundo sabe, meus valores. Papéis. E aí, quando a mulher vê, ela vive um mundo de papéis, mas Exato. tem um único papel, que é esse papel que eu estou aqui levantando a minha bandeira lá no Ministério, né? Eu vou fazer parte do Ministério. Ah, sim, sim. Não é? Para não esquecer da pergunta, isso. Para fechar esse bloco. Que é um papel. Vamos lá, quais são os papéis das mulheres? Você pode dizer que você quer mulher. Temos também. vários papéis. Não dá ideia para essa criança. Vai, Gleiciane. Em casa, na maternidade, Eu sou como mulher, mãe, sou como mulher, né, eu sou mãe, eu sou no mercado de mulher, trabalho, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu Professora. sou amiga, eu sou O profissional. tempo todo é professora, mesmo que não exerça a profissão, mas sempre se espera da mulher um olhar mais de Percebe que conselho. esses papéis, eles são externos a essa mulher. Eles são E sobre sempre uma pra relação fora. de cuidado. A mulher tem que cuidar para Exatamente. fora, né? Não de si. Exatamente. E faltou um papel aí. Eu inventei. Eu já vi, não tem lugar nenhum. Eu mesma. Já viu esse papel eu mesma? Esse papel eu mesma é o papel que a mulher precisa começar a olhar. Já assim, já está tarde para ela fazer isso. Porque ela tem um papel nesse mundo. Esse feminino, né? Que tem aí, é nutrir, é a vida que vem a partir da mulher. E se essa mulher não olhar para ela mesma, nas suas necessidades, naquilo que ela tem que cuidar da vida dela, saúde, religião, porque não, claro, né? Uma conexão, os sonhos dessa mulher, onde estão esses sonhos dessa mulher? E ela precisa se ver. Quem é ela que se vê quando ela se olha no espelho? Ela é linda de viver. E é muito mais do que ela vê. Então, quem é ela? Quem é ela? Então, esse chamado que eu estou, esse apelo que eu estou fazendo, que as mulheres estão se perdendo no mundo de papéis. Exato. E se esquecendo de viver aquilo que a natureza dela foi chamada a ser. Outro dia eu estava vendo nesses vídeos que a gente vê em Instagram, né, e dizia uma coisa que eu acho muito interessante, é que assim, nós mulheres não sabemos, por exemplo, o nosso hobby, o que é que a gente gosta, né? Então, assim, a descoberta disso, eu até fiquei assim, bastante chocada, mas de fato né? A gente não tem um hobby, ou seja, aquilo que nos dá prazer, porque a nossa relação com o cuidado do outro é tão forte que a gente sabe o que o outro gosta, o que o outro precisa, mas o que a gente gosta, né, e o que dá prazer, às vezes a gente esquece, né? E não Pois é, nos muitos papéis tem o que gosto e o que tenho que fazer. Mas ó, tem ouvinte reclamando que falta uma canção para dar um molho na nossa coisa. Como você falou de Uma Vida Só, Camilo lembrou, ou não, eu vou trazer Maria Gadu, Dona Sila, que é uma canção perfeita que ela faz para a avó, que é belíssima, que fala desse cuidado, ou seja, o cuidar da pessoa e reconhecer esse cuidado. Então vamos em Maria Gadu e a gente volta daqui a pouquinho para mais conversas com Tereza Moura.